Bom dia, galera do sétimo ano, bem-vindos a mais uma videoaula, nossa terceira videoaula com conteúdo, certo? Hoje nós vamos falar sobre números negativos. Então vamos lá. Desde os primórdios, os números foram utilizados para a contagem de objetos, caças, alimentos, sempre itens importantes para si. Porém, nesse sentido de contar a quantidade de algo. Dessa maneira, apenas os números positivos, ou o que nós já conhecemos inicialmente como números naturais, faziam sentido, certo? Até porque como é que eu iria, por exemplo, contar uma caça com números negativos? Ah, eu peguei menos 5 pássaros, menos 3 peixes. Não faria sentido, né, galera? Então, por isso que antigamente não existiam ainda os números negativos. Com o passar dos anos, as necessidades foram se alterando e tendo o início de algumas práticas que não haviam inicialmente, como a dívida, certo? Então, antigamente, como era tudo na base da troca, muitas vezes você só conseguia trocar um legumes por uma verdura, um peixe por um pedaço de carne, se você tivesse aquilo para fazer a troca, certo? Com o tempo, foram vendo que seria interessante o método de dívidas, ou seja, eu não tenho uma cenoura agora para trocar, porém você tem a batata que eu quero, me dá a batata que eu vou ficar te devendo uma cenoura, depois eu te entrego. Entenderam? Então era isso que começou a surgir no mundo quando começou a ficar moderno, vamos dizer assim, que foi justamente a dívida. Com essa e outras intenções, foram inventados os números negativos, tendo outros usos como altitude, para indicar alturas abaixo do nível do mar. Pessoal, todo mundo sabe que a altitude nós sempre medimos em relação ao nível do mar. Ou seja, você tem que a praia ela está no que seria o nível zero, ou seja, está no nível do mar. Qualquer coisa que estiver acima dela está acima do nível do mar, que seria uma altitude positiva. Qualquer coisa que estiver abaixo dela, como por exemplo o oceano, certo? Se você faz um mergulho no oceano, você está abaixo do nível do mar. Como, por exemplo, quem já viu aí Discovery, esses programas sobre biologia, devem ter ouvido falar das fossas marinhas, que são as maiores cavernas subterrâneas, né? Submarinhas, vamos dizer assim. Então, o que acontecia é que essas cavernas que ficavam abaixo do mar, elas estavam numa altitude negativa, ou seja, abaixo do nível do mar. Tranquilo? No futebol, para quem gosta de futebol, para indicar quando um time leva mais gols do que faz, certo? Que seria o saldo de gols. Quando nós temos, por exemplo, um time fazendo 2 gols e levando 1, a gente tira esse 1 que ele tomou dos gols que ele fez, e aí consequentemente nós temos o nosso saldo de gols de 1. Agora, por exemplo, um time que fez 5 gols, porém levou 7, o que aconteceu? 5 menos 7 quer dizer que ele ficou devendo, ele ficou 2 gols negativos. Tranquilo? No banco, essa daí já é mais próxima de todos nós, principalmente dos pais, algumas pessoas próximas, para indicar o saldo bancário de quem utiliza mais dinheiro do que possui. Certo, pessoal? Que aí é justamente quando você começa a pagar os juros, né? Que isso daí indica o quê? Que você utilizou mais dinheiro do que você tinha. Portanto, você está devendo ao banco. É uma dívida da mesma maneira. Para temperatura, para indicar temperaturas abaixo de 0 graus. Como todos nós sabemos, 0 graus é a temperatura do congelamento, onde a água vira gelo. Qualquer coisa abaixo disso é chamado de temperatura negativa, e qualquer coisa acima disso é chamado de temperatura positiva. Tranquilo?
Bom, galera, entendendo bem para que foi necessário a invenção dos números negativos, nós temos agora o que vem a ser os números inteiros e, consequentemente, o seu uso na reta real. Então, pessoal, inicialmente, pessoal, o que nós possuímos eram os números naturais, representados por esse N com a perninha dobrada, que eram os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, certo? Agora, para nós podermos obter os números inteiros, que serão representados por esse Z com a perninha interior dobrada, devemos acrescentar o que chamamos de números negativos, que serão quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Certo, pessoal? Observem que, basicamente, o que vem a ser os números negativos? Colocar um sinal de menos na frente dos números naturais. Porém, pessoal, atentem-se que não existe menos zero, tá ok? Aquilo que vocês sempre brincaram lá na infância de par ou ímpar, que aí sempre virava um esperto e falava assim, zero é neutro. Realmente, zero é neutro, mas não no sentido dele não ser nem par nem ímpar. É no sentido dele ser positivo ou negativo. Tá ok? O zero, ele é o único número que não tem nenhum sinal acompanhado. Tranquilo? Então, tendo assim, quem é que vai ser o meu conjunto dos números inteiros? Ele vai desde os números negativos lá, o que a gente chama de infinito negativo, que está à esquerda, e aí começa a ir para o positivo. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui também continua. Tá ok, pessoal? Então, os números inteiros, eles continuam, eles vão para o infinito em ambos os lados. Tanto para a direita, quanto para a esquerda. Esse daqui nós chamamos de infinito positivo. E o da esquerda nós chamamos de infinito negativo. Tranquilo? Pessoal, mesmo esquema de sempre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pausem o vídeo, vão lá no Classroom e façam a pergunta, tá ok? Só me sinalizem que vocês enviaram dúvidas. Não mandem perguntas no comentário do vídeo, porque fica mais difícil de eu responder vocês, tá ok? Então vamos lá. Para representarmos os valores na reta real, devemos respeitar a ordem. Claro, né, pessoal? Não tem como eu colocar o 2 vindo na frente do 1. Não tem como eu colocar o 50 vindo na frente do 3. Certo? Ele precisa ter uma ordem sendo respeitada. Além disso, como eu mesmo falei aqui em cima que eu vou ter o infinito para os dois lados, eu tenho que respeitar uma segunda parte, que é justamente o quê? Colocar sempre o zero ao centro, tá ok? Para poder não ter distorção de para qual lado eu estou andando. E aí, consequentemente, para a direita eu terei o sentido positivo. E para a esquerda eu terei o sentido negativo. Então, como é que vai ficar minha reta real? Faço um traço, tá ok? Sou obrigado a colocar a flecha, né, a minha seta, para os dois lados. Por quê? Porque para cá eu vou para o infinito positivo, que eu tinha falado com vocês. E para cá eu vou para o meu infinito negativo, certo? Então essa flecha é justamente quem dá o sentido de continuidade. Isso não acaba aqui, ok? A partir do centro, para a direita, os números positivos.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continua. Para a esquerda, os números negativos. Então, do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e menos 10. Observem que, se eu fui até o 10 do lado direito, eu vou até o menos 10 do lado esquerdo. Por que isso acontece, pessoal? Justamente pelo que eu falei com vocês, que o 0 deve ficar ao centro. Tranquilo? Outro detalhe, não precisa ser milimetricamente medido, porém, o ideal é que vocês coloquem aproximadamente a mesma medida entre um número e outro, tá ok? Tanto para os positivos quanto para os negativos. Perfeito? Qualquer dúvida, pergunta, hein, pessoal? Bom, pessoal, agora que nós já falamos da reta real, certo? Nós poderemos definir algumas coisas. Primeira, o que é origem? Origem nada mais é do que um nome bonitinho para o 0. Tá ok? Nada mais do que isso. O que vem a ser números consecutivos? Isso daqui acho que todo mundo tem uma ideia, certo? Números consecutivos são o quê? Números seguidos, levando em conta a reta real. Então você vai pegar números que estão seguidos e eles são chamados de números consecutivos. Como por exemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá vendo? Ó, não pode ter buraco. Por exemplo, eu não posso pegar menos 1, 0, 1, 3, 5. Tá ok? Por quê? Entre o 1 e o 3 eu tenho 2. Entre o 3 e o 5 eu tenho 4. Então, a partir do momento que eu pulo um número, quer dizer que isso desconfigura os meus números consecutivos. Correto? Por exemplo, ó, se eu pego aqui menos 4, 0, 1 e 6. Tem como isso daqui serem números consecutivos? Olha só, entre o menos 4 e o 0 eu tenho menos 3, menos 2, menos 1. Ok? 0 e 1 são consecutivos, beleza. Só que aí entre o 1 e o 6 eu tenho 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, isso não são números consecutivos. Tranquilo? Segunda coisa que nós podemos definir, antecessor. Pessoal, agora com os números negativos fica um pouco mais difícil da gente falar. Ah, número antecessor é exatamente o menor do que ele, certo? Por quê? Porque, por exemplo, menos 2 e menos 3. O menos 3 ele é antecessor ao menos 2. Tudo bem, menos 3 realmente ele é menor do que o menos 2. Porém, muita gente acha, certo? Que só porque o 2 é menor do que o 3, isso é mentira. Então é algo que confunde demais. Não pensem dessa maneira. Simplesmente pensem que é o número que vem à esquerda do número em questão. Então se eu pego, por exemplo, 4, quem é que vem à esquerda? 3. Se eu pego, por exemplo, menos 6, quem é que vem à esquerda? Menos 7. Tranquilo? Aqui, ó, menos 3. Peguei o menos 3. Quem vem à esquerda é o menos 4. Só que o que eu tô falando é menos 3 é antecessor de menos 2. Justamente, né? Por quê? Menos 3 está à esquerda do menos 2. Tranquilo? E, consequentemente, sucessor é quem vem depois. É quem vem à direita. Então, se eu pego o 2, quem é que vem à direita? Quem é o sucessor do 2? 3. Se eu pego menos 8, quem é que vem à direita? Menos 7. Então, aqui, ó, menos 1 é o sucessor de menos 2. Claro, né, pessoal? Por quê? Menos 1 está à direita de menos 2. Tranquilo? Bom, pessoal, agora o que nós vamos ver é a distância de um ponto à origem da reta real. Lembrando que origem nada mais é do que um nome bonitinho para o 0. Tranquilo? Então, na verdade, o que nós vamos ver é a distância de um ponto, de um número, até o 0. Tranquilo?
Para isso, será necessário o quê? Nós definimos uma relação matemática chamada módulo ou valor absoluto. Ele vai ser representado como? Tá vendo? Duas barras verticais, duas barras em pé, e no lugar desse pontinho eu vou colocar justamente o meu número em questão. Tranquilo? Que basicamente trata-se de um número sem o sinal. Então o que vem a ser o módulo ou valor absoluto de um número? Pessoal, isso que eu estou falando é para facilitar, mas matematicamente está errado, tá ok? Então, trata-se de simplesmente você retirar o sinal do número. Basicamente é isso. Como assim, professor? O módulo de menos 7 é quem? Eu pego e sumo com menos. É 7. Como é que eu represento isso da maneira matemática? Módulo, ó, barra vertical, meu número em questão no meio é igual a 7. Peguei o menos e sumi. O valor absoluto, que é exatamente a mesma coisa que módulo, tá ok, pessoal? É exatamente a mesma coisa que módulo, de 5 é 5. Por quê? Meu 5 aqui, como vocês sabem, quando o sinal não aparece, ele é positivo. Se ele já está sem o sinal e eu tenho que tirar o sinal dele, o módulo dele é ele próprio, ok? Em maneira matemática, duas barras verticais, número no meio é igual a... Coloco o resultado da minha operação. Tranquilo? Daí, pessoal, o módulo ou valor absoluto é a distância de tal número à origem, que nada mais é do que a quantidade de números entre a origem e o número em questão. Ah, professor, como assim? Vamos ver aqui, ó. A distância de menos 8 à origem é 8. Pois, quanto é que é o módulo de menos 8? Ó, sumi com menos, o que sobrou? 8. Vamos conferir na reta real? Ó, tô no 8, vamos chegar até o 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre o menos 8 e o 0 tem 8 unidades, que é exatamente o módulo. Tranquilo? Então, o que é dizer, perguntar, seja lá como vocês queiram chamar, a distância de um ponto à sua origem? Basicamente é cálculo módulo. O resultado é exatamente a minha distância. Tranquilo? E aí, tendo isso, pessoal, nós podemos definir o seguinte: um número é dito simétrico ou oposto a outro se as distâncias às origens são iguais, ou seja, se os módulos ou valores absolutos são iguais. Resumindo, pessoal, o que eu vou olhar? Eu vou olhar se os números sem o sinal são os mesmos. Como, por exemplo, ó, 4 e menos 4. Esquece o sinal dos dois. Eu não tenho o mesmo número? Então eles são opostos. Aí dizendo, justificando, melhor dizendo, por meios matemáticos. Módulo de 4 é 4, que é a mesma coisa que o módulo de menos 4. Tranquilo? Porque eu esqueci o sinal, só sobrou 4. Tranquilo? Isso é exatamente a mesma coisa que dizer que 4 e menos 4 são simétricos. Ok? Fazer mais um exemplo aqui, ó. Se eu pego, por exemplo, menos 11. Pessoal, quem é o simétrico a menos 11? Esquece o sinal. Esqueci o sinal. Tirei o menos. Então, quem é que sobrou? 11. Então, menos 11 é simétrico a quem? Ao 11. Justificativa. Por que isso é verdade? Porque o módulo de menos 11 é 11, que é a mesma coisa que o módulo de 11. Tranquilo, pessoal? Resumindo mais uma vez para vocês, basta eu olhar o número sem o sinal. Se forem o mesmo, tá correto. Então, os dois números são simétricos. Agora, a partezinha que vocês mais gostam, exercício para casa. Página 44.
toda. Tá ok, pessoal? Fazer todos os exercícios da página 44 e nós nos vemos numa próxima aula. Abraço a todos.